Boa noite, meu querido irmão, boa noite, minha querida irmã. Mais uma vez nós estamos aqui, saudosos, com o nosso coração ardendo de saudade de cada irmão, daí da Missão Batista em Jorge Wetter. Nós louvamos a Deus pela sua vida, meu irmão, que tem passado por esse momento com muita paciência. E nesse tempo nós precisamos de ter paciência, precisamos ouvir o que as nossas autoridades têm falado. É muito importante que nesse momento nós tenhamos todos os cuidados que forem necessários para que nós possamos passar por esse momento. Por isso eu faço aqui um alerta a todos os irmãos, da Missão Batista em Jorge Wetter. Continuem a seguir as orientações das nossas autoridades, evitem sair de casa. Eu tenho certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas e Ele tem olhado para a nossa nação, mas Ele não tem olhado só para a nossa nação, tem olhado para toda a nossa humanidade. Nós sabemos que existe propósito para isso, em todas as coisas Deus tem propósito, mas nesse tempo é um tempo onde nós nos recolhemos e estamos dentro dos nossos lares. Isso não quer dizer que a igreja parou, pelo contrário. Eu tenho ouvido relatos de tantos irmãos que a igreja tem avançado. Pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, da Palavra de Deus, estão tendo oportunidade. E tem sido, eu glorifico a Deus pela vida da nossa missão em Jorge Wetter, porque muitas pessoas têm ouvido a Palavra de Deus através da sua vida, meu irmão. Eu glorifico a Deus pela sua vida e oro sempre por você. Que Deus abençoe sua vida e guarde seu coração. Mas nessa noite, meu irmão, eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra lá em Mateus capítulo 14. É um momento muito sublime, é uma experiência muito sublime que os discípulos de Jesus vivenciaram. É um tempo onde eles passaram por uma prova e nesse tempo eles puderam ter a experiência de conviver um pouco mais com Jesus. Está lá em Mateus capítulo 14, se você tiver a sua Bíblia em casa, você pode abrir, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele, para outro lado, enquanto ele despedia das multidões. No versículo 24, entretanto, o barco já estava longe, uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e os discípulos, o vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E todos, tomados pelo medo, gritaram, mas Jesus imediatamente disse-lhes: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos no barco, o vento cessou. Queridos, esse texto ele é de uma magnitude muito grande, porque traz vários ensinamentos para a gente. Mas antes de falar sobre o texto especificamente, na página anterior, os discípulos haviam vivido um momento muito sublime. Eles haviam passado pela grande multiplicação de peixes e de pães. Jesus, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, conseguiu alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Veja que interessante. Os discípulos passam por essa experiência maravilhosa, sabem do poder que Jesus tinha, e aí Jesus vai e coloca eles no barco e eles seguem para o outro lado. Mas no meio dessa travessia acontece uma
tempestade e começa o vento a bater o barco de lá para cá. As ondas eram grandes, diz o texto, e eles ficaram apavorados porque no meio desse tempo, Jesus veio andando sobre o mar. E alguns deles acharam que era um fantasma. Mas Jesus disse para ele: calma, sou eu mesmo. Não fiquem apavorados. Pedro, o discípulo que era impetuoso, chegou para Jesus e disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero ir até aí. E aí Jesus, sem pestanejar, diz: pode vir, Pedro. Pedro desce do barco, vai andando, mas só que em determinado momento ele começa a olhar para os lados, e aí ele começa a ver as ondas, e aí começa a ver o vento, e aí ele começou a afundar. E disse: salva-me, Senhor Jesus. E Jesus o salvou. E depois acalmou e o vento cessou. Querido, o que a gente pode aprender com esse texto? Em primeiro lugar, eles haviam vivido uma experiência magnífica. Talvez nós, em outro tempo, vivemos experiências maravilhosas com o Senhor Jesus. Mas em determinado tempo, ou no tempo presente, nós começamos a sentir muito medo. Porque muitas das vezes o vento que está nos abatendo é um vento contrário. É um vento que nós não estávamos esperando. Isso nos causa temor, isso nos causa medo. E diz o texto que eles sentiram medo. E é interessante que quando chega no momento onde Pedro, ele toma coragem e fala: não, se é o Senhor Jesus mesmo que está vendo, eu quero ir até aí. E Pedro desce do barco e vai andando até Jesus. Nesse tempo, Pedro começa a olhar para os lados. Pedro começa a olhar para o vento, para as ondas grandes. E todas as vezes, irmãos, que nós perdemos o foco do Senhor Jesus, todas as vezes quando nós deixamos de olhar para o Senhor Jesus e nós começamos a olhar para os problemas do nosso lado. E olha que nesse tempo nós temos vivido muitos problemas. As ondas que têm batido no nosso barco não são ondas pequenas. Ondas do desemprego, ondas do temor muitas das vezes até mesmo de colocar a comida dentro de casa. São muitos os temores e os medos que têm batido na nossa vida. Mas nesse momento, irmãos, nós não podemos deixar de parar de olhar para Jesus. Nesse momento, o nosso foco precisa estar em Jesus, porque a nossa confiança precisa estar em Jesus. Em nenhum momento nós podemos olhar para o vento ou para as ondas que sobrevêm sobre a nossa vida. Então, irmãos, que nós precisamos aprender, o que nós possamos aprender com esse texto. E em um determinado momento, Jesus, ele vê que Pedro está afundando e Pedro começa a gritar: salva-me, Senhor. Jesus prontamente, diz o texto, Jesus prontamente estende a mão. Jesus está estendendo a mão para você nesta noite, meu irmão. Jesus está estendendo a mão para você, para sua família. Não tenha medo. Não tenha medo do que está acontecendo, meu irmão. Porque essas coisas já estavam prescritas na palavra de Deus. Não tenha medo do que possa vir a acontecer. Sabe por quê? Porque nós precisamos, neste momento, ter fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenha fé. Tenha fé que você vai passar por esse momento e que a tempestade, e que os ventos fortes, e que as ondas altas, elas vão se aplainar. Confie, meu irmão, no Senhor Jesus. Creia nessa palavra, que Ele é capaz de acalmar o vento e acalmar a tempestade que sobrevém sobre a minha e sobre a sua vida. Que você possa confiar nesta noite. Eu queria orar com você. Grandioso Deus e eterno Pai, nós queremos, ó Deus, te pedir nesta noite que o Senhor Deus venha acalmar a tempestade
Mas primeiramente, Senhor, a tempestade que está no nosso coração, a tempestade que está na nossa mente, a tempestade que está na nossa vida. Ó Deus, acalma o vento, que nós, ó Deus, possamos ter a fé, Senhor. A fé de Abraão, quando estava subindo o monte Moriá, e o seu filho lhe pergunta, aonde está o cordeiro? E ele diz para o seu filho, Deus proverá. Nós confiamos, ó Deus, no Deus provedor e cremos que o Senhor proverá todas as coisas. Muito obrigado, ó Deus, pela tua graça. Continua abençoando o teu povo, Senhor, que o teu povo continue, Deus, com fé, confiados em ti e sabendo, ó Deus, que a nossa esperança está no Senhor. Nós confiamos em ti, Senhor, mesmo em meio à tempestade e nos alegramos, ó Deus, em ti. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Acalma o coração deste meu amigo que está ouvindo esta palavra. Acalma o coração, ó Deus, da sua família, Senhor. E que neste tempo, Senhor, nós possamos viver a confiança em ti. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá essa paz. Uma paz que excede todo o entendimento. Que mesmo em meio à tempestade, nós conseguimos estar em paz. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa te dar paz neste momento. Confie que o Senhor Jesus está dentro do seu barco e mesmo que ele esteja fora do seu barco, ele está com as mãos estendidas para você. Ele está estendendo a sua mão para você. Tenha fé, creia nisso. Que Deus abençoe sua vida e te guarde. Um forte abraço, até o próximo domingo, que Deus abençoe você nesse restante de semana, confie no Senhor. A palavra do Senhor é a última palavra e ela precisa ser a última palavra na sua vida. Que Deus abençoe meu irmão, que Deus abençoe meu amado, minha amada, que Deus te guarde e te abençoe. Em nome de Jesus, amém.